Olá, aqui quem nos fala é o pastor Oswani Silva, da IPI Santarém, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, com a fé reformada e com a grande comissão. Estamos iniciando uma série de estudos bíblicos chamada Primeiros Passos na Caminhada Cristã. E nesse vídeo nós iremos ver como é o homem sem Cristo. Você já se perguntou qual é o sentido da vida? Por que estamos aqui? O que acontece depois da morte? A Bíblia, a palavra de Deus, nos dá respostas claras para essas perguntas. Mas e aqueles que ainda não encontraram essas respostas? O que a Bíblia diz sobre a condição do homem sem Cristo? É o que nós iremos ver nesse estudo. A Bíblia diz que Deus criou o homem para ter perfeito relacionamento com ele, mas o homem quebrou o relacionamento com Deus, desobedecendo a sua vontade. Rebelando-se contra Deus, o homem pecou, impedindo assim a felicidade, a paz que Deus planejou para ele. A Bíblia declara que a condição do homem sem Cristo é de pecador. Então vamos ver, em primeiro lugar, o homem original. Lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, diz que Deus criou o homem perfeito em comunhão com ele, mas a desobediência trouxe a separação. O texto diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Antes de Deus criar o homem, ele preparou todo o ambiente. Ele criou todas as coisas que existem no céu, na terra e no mar. Por fim, ele criou o homem para que o homem pudesse viver eternamente ao seu lado. Mas Deus não queria que o homem fosse obrigado a servi-lo, por isso Deus colocou uma prova para que o homem pudesse, de fato, decidir se iria adorar a Deus ou não. E no capítulo 2 de Gênesis, versículos 16 e 17, diz: e o Senhor Deus deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus colocou essa prova aqui, e nós sabemos que, infelizmente, eles pecaram. Eva comeu desse fruto, deu a Adão, ambos pecaram, e aí então, agora vem as consequências do pecado. Qual é a condição do pecado? Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e que estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, o pecado nos separou de Deus e nos trouxe consequências devastadoras. Isaías 59, 2 afirma: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o vosso rosto para que ele não vos ouça. Na verdade, o pecado cria um abismo entre nós e Deus. Deus nos ama. Deus, ele quer nos abençoar. Mas conforme nós vemos aqui em Isaías, as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O início desse texto diz que Deus não está com as mãos encolhidas que não nos possa abençoar, nem com os ouvidos tapados que não nos possa ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E os nossos pecados encobrem o rosto deles e impede que nos ouça. Então, na verdade, o pecado afastou o homem de Deus. O homem, por causa do pecado, ele foi banido da presença de Deus. Ele foi condenado, conforme está escrito em Marcos capítulo 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer em Jesus. E esse versículo está dizendo que o homem sem Cristo, que não crê em Cristo, ele está totalmente condenado. E estamos, de fato, todos nós estamos condenados à separação eterna de Deus. E por causa disso, nós sofríamos, o ser humano sofre. Romanos 8, 22 diz que toda a criação geme sobre a maldição do pecado. Então, o sofrimento é uma consequência da nossa condição pecaminosa. O homem sofre por causa do pecado. Deus disse que se o homem comesse do fruto daquela árvore, ele iria morrer. E o que é que foi que aconteceu?
ele foi expulso do paraíso. Então, na verdade, existem 3 tipos de morte. Existe a morte espiritual, é o que está escrito lá em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Essa morte está falando, em primeiro lugar, da morte espiritual, que é a separação de Deus e da sua vida abundante. Foi o que aconteceu com Adão. Quando ele pecou, ele foi expulso do paraíso. Ele foi afastado de Deus. Ele morreu para Deus. E aí tem a morte física, que todos nós vamos experimentar ela. Essa aí, todo mundo... Essa é a única certeza que nós temos, que um dia todos nós vamos morrer. E aí na Bíblia nos diz que existe um terceiro tipo de morte, que é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é o homem viver a eternidade toda afastado de Deus. Então, o homem nesse mundo, ele viveu afastado de Deus. Quando ele experimentar a morte do seu físico, ele vai morrer eternamente, ele vai estar toda a eternidade afastado de Deus. E qual é o destino eterno dessas pessoas? Uma pessoa sem Cristo está perdida, sem rumo na vida, vive em função do seu egoísmo e é escravo dos seus próprios desejos. Portanto, as Escrituras são bem claras, o seu destino é o inferno, lugar terrível, onde haverá choro e ranger de dentes, onde o lago de fogo e enxofre não acaba. Se você quiser verificar na Bíblia, é Mateus capítulo 24, 51, e também Apocalipse 21, 8. Então, nós vimos esse pequeno vídeo, como a desobediência de Adão e Eva nos separou de Deus, nos trazendo o pecado, o sofrimento e a morte espiritual. Sem Cristo estamos perdidos em um mundo de escuridão, sem esperança. Mas não se preocupe, pois há uma solução. E no próximo vídeo nós vamos mostrar o que você precisa fazer para ser salvo e ter a vida eterna. Por isso, não perca. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e receber notificações sobre os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos descobrir a esperança que encontramos em Jesus Cristo. Deixe também um comentário com as suas dúvidas ou reflexões sobre esse tema. Adoraria saber o que você achou desse tema. Que Deus possa te abençoar e que você possa cada dia mais ter sede de conhecer a Deus e de viver para Ele.